Olá, pessoal! No vídeo de hoje, nós vamos falar principalmente para você que acabou de ser promovido para gestor e não está sabendo ou não está conseguindo entender como sentar na cadeira de líder. Esse é um desafio, olha, para a grande maioria das pessoas. Existe uma pesquisa que foi realizada nos Estados Unidos que fala que 37% dos gestores na sua primeira gestão, assim que foi promovido, são mal avaliados pelos seus colaboradores. E aí, existe motivo para isso. É disso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas olha, faz favor, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo. Se fizer sentido, curte no final do vídeo. Vamos aí trazer e desenvolver principalmente os líderes novos que acabaram de ser promovidos. Eu sou Elizabeth Crespo, mentora de líderes e quero hoje falar muito sobre como sentar na cadeira de gestor. Principalmente quando ele acaba de ser promovido. Muitos gestores não são preparados para se tornar líder. Essa é a grande realidade. As empresas não sabem prepará-los e muitas vezes ele tem um líder que também não tem muita habilidade para fazer isso. Afinal de contas, ele também não foi ensinado, ele aprendeu no dia a dia. E ele acha que isso funciona. Algumas coisas a gente precisa observar. E o que você precisa para realmente ser aquele verdadeiro líder? Aquele líder que senta na cadeira de gestor. A primeira coisa é se conhecer. Você vai falar, poxa, Beth, achei que você ia falar que eram as habilidades técnicas, achei que você ia falar que era saber fazer gestão da equipe. Você precisa se conhecer para entender como as coisas te atingem. Você vai lidar com algumas situações, porque pensa bem, muitas vezes as pessoas, quando são promovidas para líder, ela sai de uma posição porque ela era um excelente vendedor, ela era um excelente analista, era uma excelente profissional. Muitas vezes ela já tinha a liderança, mas quando você senta numa postura onde você não pode ser só mais o colega, você precisa, muitas vezes, ter decisões decisivas, muitas vezes você tem que dizer não para aquela pessoa que você gosta e tem bom relacionamento. Como fazer essas diferenças? E a primeira coisa é aquilo que eu tô te falando, é se autoconhecer. O conhecimento faz com que você ganhe segurança, você entenda aonde você pode ser atingido ou abalado de alguma forma. Você começa a observar como você reage frente a algumas situações e até entender o que incomodava profundamente no seu antigo chefe ou no seu atual chefe. Porque é muito fácil a gente reclamar do outro. Eu falo que quando a gente vira líder, quando você vira gestor, você tem que estar preparado para ser amado e odiado pelo mesmo motivo. Tem determinadas atitudes que você vai tomar em determinadas situações que a equipe vai dizer que você é sensacional, a melhor pessoa do mundo. E a mesma atitude numa outra situação, todo mundo vai, olha, te odiar. Por quê? Aquilo naquele momento não atraía aquele grupo de pessoas. Vou contar uma historinha para vocês para tentar elucidar melhor e para que vocês consigam colocar isso no seu dia a dia e entender como isso funciona. As pessoas são fictícias, porém a história é real. Cláudia acabou de ser promovida a gestora. E ela ia trabalhar com o mesmo chefe e com os seus antigos pares. Ia liderar esses antigos pares. E aí, Cláudia não conseguia fazer essa transição da cadeira que ela estava sentada para a cadeira que ela foi promovida e passou a ganhar o teu salário. E por que isso acontecia? Primeiro, porque o chefe não contou para ela o que ela precisava fazer e o que ele esperava dela. De contrapartida, a Cláudia também não teve coragem de perguntar. A Cláudia, quando foi promovida, ela não teve a proatividade de questionar aquilo. Até porque, na outra atividade, ela conhecia tanto que ela tinha autonomia para fazer as coisas acontecerem. Então, ela achou
que ela ia fazendo o que dava para fazer. E não funciona assim. Afinal de contas, quando você vira gestor, líder de uma equipe, você passa a ter metas para cumprir, você passa a ter que desenvolver aqueles outros colaboradores para entregar o resultado que se espera de você. As pessoas começaram a equipe não olhava ela como líder. Quem promoveu não começou a não ver atitude, achar que não estava entregando o que esperava, apesar de nunca contar o que esperava. E numa conversa com Cláudia, eu fiz a seguinte pergunta: o que hoje você acha que é o mais difícil para você decolar na sua nova função? Cláudia diz: meu chefe. Me conta o que é seu chefe. Não, ele é tudo o que eu não quero ser. Ele é isso, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Eu falei, me conta uma situação. Cláudia me trouxe uma situação que o chefe dela falava com as pessoas no meio de todo mundo, não desenvolvia ninguém, só sabia criticar. Olha, dizia não para tudo. E ela me trouxe algumas situações. Numa das situações, Cláudia me diz uma atitude do chefe que ela não gostava. Pô, ele falou isso, ele recebeu uma informação e ele respondeu alto e bom tom, ficou irritado e tudo. E era simplesmente ele fazer isso que estava resolvida aquela situação. E aí eu perguntei para Cláudia qual foi a atitude dela frente àquele contexto. Mandei ele largar de criar polêmica, temperamental. Era só ele fazer isso que estava resolvido. E com um ar de sorriso e de ironia. Eu perguntei, mas com essa cara, desta forma? Sim. Falei, então, se eu tô no lugar dele, eu teria te chamado para dizer que você estava me desrespeitando. E a Cláudia, não, que isso? Eu falei, então vamos trocar de cadeira, vamos sentar no lugar do chefe. E na hora que ela senta no lugar do chefe, ela começa a entender que realmente ela estava sendo irônica e que a atitude dela não estava sendo coerente com o novo cargo que ela tinha. Aquilo cabia muito ao analista, sabe? Ao cara que ainda não era um gestor. E aí eu começo a fazer Cláudia sentar na cadeira do gestor, sentar na cadeira do líder, entender o que a incomodava. E Cláudia começar a olhar suas atitudes frente àquelas reações. E Cláudia começa a perceber que muitas vezes a relação dela com o chefe poderia ser diferente. E que algumas coisas que o chefe estava cobrando realmente precisava ser cobrado. Pode ser que ela cobraria de forma diferente. Afinal de contas, ela tem um perfil diferente do chefe. E é isso que eu falo, a importância de você se conhecer. Pasme, em outras situações, Cláudia se viu repetindo atitudes do chefe que ela mesma criticava. E por que isso? Porque Cláudia não se conhecia e não conseguia se ver sentada na cadeira de gestor. Cláudia não tinha conseguido tomar posse do que tinha sido lidado. Então, é muito importante a gente se conhecer para poder sentar na nova cargo. Por quê? Porque quando a gente se conhece, a gente sabe quais são as nossas limitações, aonde eu vou ter que me desenvolver, o que eu tenho que aprender a ter, que tipo de atitude que se espera de mim. Nossa, olha, a atitude de chegar lá e perguntar para o meu chefe o que eu tenho que fazer, eu ainda não tenho, mas faz parte do meu cargo. Eu quero estar nesse cargo, então eu preciso desenvolver. Como que eu vou fazer isso? Então, se conhecer, conhecer suas fragilidades, saber como você reage frente a algumas situações e qual é a sua postura olhando de fora como líder, você começa a entender como sentar na cadeira de gestor. E aqui, ó, vai uma dica para vocês muito importante. A gente precisa olhar para o desenvolvimento do líder sempre em constante evolução. E até há pouco tempo, a liderança achava que a obrigação de desenvolvê-la era da empresa. E olha, gente, eu lamento lhe contar
Você está completamente equivocado se você pensa assim. A responsabilidade do seu desenvolvimento é sua. Você tem que buscar crescer. Um médico, quando ele se prepara para se tornar médico, ele continua investindo no seu desenvolvimento, e se ele quer se tornar referência, ele continua investindo nele para fazer curso, para se desenvolver. Principalmente agora, que nós temos tipo de gerações dentro de uma mesma equipe. Não dá para tratar todo mundo igual. Vou trazer para vocês aqui, olha, 3 diquinhas de ouro que eu acho que é muito importante para que você, líder que acabou de ser promovido, consiga sentar na tua cadeira de forma assertiva a poder ter tempo para aprender e desaprender o tempo todo. Primeira dica, se conhecer melhor e se desenvolver. Segunda dica, não tenha medo de perguntar. Não tenha medo de procurar entender a opinião do outro. Você tem que ter clareza que não existe verdade única. Que você não é o único certo da história. Que existe o que você acredita como certo e existe o que o outro acredita. Você precisa entender como que a outra pessoa pensa, sendo o seu chefe ou o seu liderado. E terceira, e não mais importante, escute ativamente as situações. Analise, escute as pessoas, entenda o contexto para que você possa literalmente tomar as decisões. Por quê? Você vai tomar decisões que agradam e que não agradam, mas você não está ali só para agradar. Você está ali para fazer o barco andar. Você está ali para direcionar as pessoas. Então, você tem que ter muita clareza disso. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Coloca aqui no canal o que mais você gostaria de ouvir para você, líder. Certo? Até o próximo vídeo.